estaria lá. O que de fato ocorreu é que, logo que o atendimento iniciou, algumas entidades zombeteiras que o acompanhavam manifestaram-se, realmente rindo e debochando, como costuma acontecer nestes casos. Mas, como o consulente não conhecia o assunto, e talvez nem soubesse da existência do fenômeno da incorporação, interpretou as manifestações das entidades como se fossem dos próprios membros do grupo. Talvez pudesse até estar acostumado com reações deste tipo, já que ele não se enquadrava nas características consideradas normais pela maioria das pessoas, sendo levado a pensar que sofrera ataques pessoais. Só mais tarde os membros do grupo ficaram sabendo do fato, quando um dos frequentadores da casa que presenciaram a cena procurou o dirigente e lhe contou o que acontecera. O caso foi discutido no grupo e os médiuns chegaram a algumas conclusões, entre as quais, que não importava se alguém tinha razão ou não. O fato é que houvera um mal-entendido, causado pela falta de conhecimento do consulente. Porém, o consulente não tem qualquer obrigação de conhecer ou saber algo. Se soubesse, não estaria ali pedindo socorro e se expondo a pessoas que nunca tinha visto antes. Então, o mínimo que deveriam fazer, como trabalhadores espirituais, era tentar evitar que coisas deste tipo acontecessem. E assim, foi tomada a decisão de dar algumas explicações aos consulentes antes de se iniciar cada atendimento, para que não fossem surpreendidos por fatos que pudessem lhes parecer incompreensíveis ou estranhos, comprometendo o trabalho ao qual se submetiam. O grupo resolveu comunicar sua decisão, e os motivos que levaram à sua adoção, aos demais grupos de atendimento da casa, pois algo assim poderia acontecer também com estes. São pequenos cuidados que demonstram o carinho, a responsabilidade e a sensibilidade com os quais os médiuns, obreiros da harmonização universal, devem se entregar ao seu trabalho. Atendimento presencial. A questão da presença física do consulente no local onde está sendo atendido é motivo de discussões e de divergências de opiniões. Há casas espíritas que preferem deixar o consulente em ambiente diferente do qual está acontecendo o seu atendimento. Desta forma, os problemas relatados seriam evitados. Por outro lado, e sempre há um outro lado, tal distanciamento impede uma interação mais próxima com quem está recebendo o atendimento. Com certa frequência, nos atendimentos surgem percepções que parecem não ter qualquer ligação com o consulente. A primeira reação poderia ser desconsiderá-las. Porém, basta uma ou duas perguntas ao consulente para investigar o que surgiu para se estabelecer a conexão entre eles, situações energéticas ou espirituais mais importantes a serem tratadas, ou que lhe causam mais transtornos do que os que ele relatou, ou que precisam ser resolvidas antes de qualquer outra providência, entre outras situações. A possibilidade de confirmação imediata, diretamente com o consulente, de situações que não estão claras facilita muito o trabalho dos médiuns e o bom andamento do atendimento. A proximidade física do consulente ainda possibilita a intervenção direta dos médiuns nos seus corpos não físicos. É bastante comum um ou mais médiuns se dirigirem ao consulente para ajustar seus fluxos energéticos, regular seus chakras ou energizá-lo enquanto os demais trabalham com as manifestações mediúnicas do atendimento. Este é um recurso importante, pois dá ao consulente condições de assimilar melhor o resultado do trabalho, já que podem ser eliminadas barreiras energéticas porventura existentes que o prejudicariam ou impediriam de aproveitar os benefícios do atendimento. É uma ferramenta de trabalho muito útil, que se soma ao esforço de proporcionar o maior bem-estar possível ao consulente. Mais importante, porém, é a interação que acontece entre o grupo e quem está sendo atendido devido à proximidade dos médiuns com a sua energia. O contato direto com o consulente favorece uma percepção mais profunda de várias das suas características, como seu equilíbrio, ou desequilíbrio, emocional, sua vontade de se curar, sua determinação, sua capacidade de compreensão, além de muitas outras que só poderão ser percebidas se estivermos frente a frente com ele. Tais informações são muito importantes para as orientações que lhe serão passadas no final do seu atendimento, pois possibilitam uma abordagem compatível com seu estado de ânimo. O trabalho espiritual não deve se centrar apenas no atendimento e na doutrinação dos espíritos que se manifestam. Senão, ele acabará incompleto. Os médiuns do grupo devem aproveitar a oportunidade de contato direto com aquele que procurou o atendimento para doutriná-lo também,
da mesma forma como se doutrina um espírito que se manifesta no trabalho. Afinal de contas, o consulente também é um espírito em busca e precisando de esclarecimento, não é mesmo? Esta é a melhor maneira de ajudar o consulente a se libertar das suas mazelas espirituais e energéticas. Orientações e mensagens certas, ditas na hora certa, podem fazer toda a diferença entre o sucesso ou o fracasso do atendimento. Podem fazer o consulente confiar no que lhe dizem. Podem fazê-lo acordar de um sono profundo. Assim se conseguirá atingir de forma completa os objetivos do atendimento, a busca pela sua reforma interior e a solução das questões referentes aos desencarnados envolvidos com ele, por meio da doutrinação e do encaminhamento destes às instâncias espirituais superiores. Médiuns iniciantes. Além dos cuidados com os consulentes, merecem atenção especial os médiuns iniciantes ou com menos experiência. Eles devem ser instruídos para não deixarem de relatar suas percepções, pois é normal que um médium que esteja iniciando no trabalho com a espiritualidade se sinta inseguro, receoso, travado. Ele ainda não tem a prática necessária para confiar na própria intuição e também não sabe distinguir direito as sensações e os pensamentos que lhe vêm, se seriam seus mesmos ou se originados no trabalho espiritual. Deve-se recomendar ao iniciante, ainda, que se alguma entidade vier a se manifestar através dele, que se lembre que é ele quem tem o controle da situação e não deve se permitir excessos. Por mais intensos que sejam os sentimentos do espírito manifestante, é necessário e útil para o trabalho expressá-los de uma forma tranquila e adequada, simplesmente para comunicá-los ao grupo, sem se deixar dominar por eles ou tentar reproduzi-los como a entidade gostaria de se manifestar. A experiência em dirigir grupos mediúnicos demonstra que a melhor forma de lidar com estes casos é dar liberdade ao médium iniciante para expressar o que estiver intuindo, pensando, sentindo, etc., mas com o dirigente se mantendo sempre atento às suas manifestações, comprovando-as com os médiuns mais experientes e orientando no que for necessário. Há casos de médiuns que iniciam a prática espiritual cheios de recomendações e de medos, incutidos pelos responsáveis por seus grupos de trabalho. Não é raro que eles empaquem e não consigam desenvolver suas aptidões, ou as desenvolvam lentamente, e acabem até abandonando a atividade espiritual por se sentirem frustrados e receosos de estarem prejudicando o grupo em vez de ajudar. O ingrediente mais importante para o sucesso é a confiança que o médium pode adquirir em si mesmo por meio do conhecimento e da experiência da sua mediunidade. E, para isso, nada melhor do que a prática, com a comprovação de suas percepções. Como cada pessoa é um universo único, o dirigente deve ficar atento e detectar as formas de manifestações mediúnicas apresentadas pelo iniciante, orientá-lo e ampará-lo, levando em conta suas características de personalidade, as quais podem influir nas manifestações que apresentar. Por outro lado, também há casos de médiuns que se deixam dominar pelo deslumbramento. Por falta de orientações, acham que quanto mais espetacular for a manifestação, melhor será para o trabalho, pois estariam passando, segundo a sua compreensão, uma ideia mais exata do ânimo do espírito e da situação. Infelizmente, às vezes tal pensamento é compartilhado por um ou outro médium, que pode chegar até a qualificar os médiuns que procedem desta forma como os melhores. Para poder prosseguir seu caminho no sentido do bom trabalho e conseguir superar as limitações da própria ignorância, o médium precisa vestir o manto da humildade, dedicar-se ao estudo da espiritualidade, empreender esforços sinceros no sentido de se melhorar e ter paciência para não apressar o tempo necessário para o conhecimento e o domínio da sua mediunidade. O médium que, pelo contrário, não quer descer do pedestal no qual ele mesmo se coloca, não tem como passar na peneira da espiritualidade e acabará saindo da casa espírita séria e irá para onde puder encontrar uma plateia para aplaudi-lo. Médiuns e dirigentes de grupos. Para que os trabalhos de grupos de atendimento mediúnico fluam da melhor maneira possível é imprescindível a atuação constante do dirigente. O dirigente precisa estar atento a tudo o que acontece no grupo, mesmo nos intervalos entre os atendimentos, para que não haja dispersão, indisciplina ou rebaixamento da sintonia vibratória. Apesar da importância do trabalho de direção de grupos mediúnicos, fazer o papel de dirigente não é tão complicado como pode parecer. Mesmo assim,
A maioria dos trabalhadores tem medo de encarar a responsabilidade de dirigir um grupo por achar que não teria capacidade para tal. Apesar do estímulo constante que é dado aos médiuns para que aprendam a dirigir os trabalhos mediúnicos, poucos são os que se encorajam. Por causa desse receio quase geral, é comum as casas espíritas sofrerem de uma carência crônica de dirigentes, dificultando a formação de novos grupos para atender a demanda sempre crescente. Na verdade, não há mistérios em se dirigir os trabalhos de um grupo. Se os médiuns estiverem trabalhando com amor, seriedade e responsabilidade, a própria espiritualidade se encarregaria de mostrar algum engano que porventura se estivesse cometendo iria impedi-lo, bastando ao grupo ficar atento aos sinais que chegarem. Um ou outro médium eventualmente acaba descobrindo e se toma coragem para começar a participar da direção de trabalhos, de início auxiliando no atendimento a outros médiuns do grupo, e percebe que esta atividade não é o monstro que parecia ser. Os próprios dirigentes costumam brincar, tentando tirar a aura de mistério com a qual alguns médiuns envolvem este trabalho, dizendo que o dirigente é aquele médium que não serve para outra coisa na casa, restando-lhe somente esta atividade. Práticas básicas. Sem dúvida, as questões morais e éticas são importantes e têm grande relevância nas atitudes e na conduta dos médiuns em todos os momentos das suas vidas. Isso é fácil de ser entendido, e que o bom proceder eleva a nossa vibração, facilitando a relação com a espiritualidade, também. Mas talvez ainda não esteja clara a forma de aplicação direta de tudo isso. Pode parecer que estas questões não têm relação direta com a prática nos atendimentos. Entretanto, elas são a sua própria base. Se analisarmos situações concretas, ficará mais fácil estabelecer vínculos entre princípios éticos e morais e as técnicas empregadas nos atendimentos e constatarmos que a origem de quase todos os problemas enfrentados em trabalhos espirituais está na inobservância destes valores. Há atendimentos que se complicam, ou não conseguem ser resolvidos, por causa da inabilidade de médiuns e dirigentes para lidar com eles. Não seria aconselhável que aqueles que não se preocupam em ampliar seus conhecimentos através do estudo ou ainda não têm experiência suficiente se aventurassem a fazer o que não sabem. Por outro lado, aqueles que se empenham seriamente em aprender não podem ficar eternamente esperando estarem prontos para o trabalho, como se costuma dizer, por insegurança ou falta de confiança. A fronteira entre uma coisa e outra é muito tênue. Na verdade, o médium não perceberá que a atravessou. Mesmo porque não existe uma placa avisando, você acaba de cruzar a fronteira onde se separam a ignorância e o conhecimento. Porém, com a prática no trabalho, o estudo e o apoio dos demais médiuns, será possível adquirir confiança na espiritualidade e na própria mediunidade e distinguir o que é seu do que é intuído ou orientado pelo plano espiritual. O trabalho, seguindo princípios éticos e morais saudáveis, é a melhor maneira de o médium se superar e avançar na sua trilha evolutiva e no seu autoconhecimento. Ainda estamos generalizando, mas é necessário salientar a importância de uma atitude saudável e equilibrada do médium com relação ao trabalho com o qual está comprometido, pois, sem isso, de nada valeriam as melhores técnicas que pudessem existir. Mas agora vamos botar a mão na massa. Em qualquer tipo de atendimento, e especialmente nos casos de obsessão, a pior tática a ser adotada com os espíritos que se apresentam é o enfrentamento e a medição de forças. Apesar de parecer funcionar na hora, não se conhece caso de atendimento bem-sucedido usando tal expediente. É até fácil cair nesta armadilha, pois, graças à enorme quantidade de energia densa gerada pelo corpo físico, o encarnado tem um poder considerável de intervenção nos planos astrais mais próximos da matéria. Médiuns e dirigentes podem se deslumbrar ao descobrirem isso e acabarem achando que tudo pode ser resolvido rapidamente apenas com alguns comandos e direcionando energias para um determinado fim. Porém, mesmo que o objetivo seja nobre, como tentar livrar o consulente de espíritos que obsedam, nenhum caso se resolve na marra. Como, por exemplo, encaminhar um obsessor que não esteja convencido que aquela é a melhor alternativa para ele. Não podemos acreditar que, com o simples encaminhamento, automaticamente o obsessor seria esclarecido por espíritos de vibração mais elevada e teria melhores condições de se conscientizar por se encontrar longe das vibrações negativas do meio onde vive. Bem, se não é assim que funciona,
Então onde estaria a falha de tal raciocínio? A falha está em nós mesmos. Na nossa limitada capacidade de compreensão das leis que regem a vida em todas as suas formas. Na maneira como construímos as regras da sociedade na qual vivemos. É natural que tentemos aplicar as nossas leis e as nossas regras em todas as situações. Afinal, é o que conhecemos e o que assumimos como correto. Neste exemplo, mesmo que a intenção seja a melhor possível, há uma tentativa, não percebida e não declarada, de levar para as questões espirituais as nossas convicções humanas, com as quais estamos habituados. Neste caso, o princípio do crime e castigo. Na nossa sociedade é normal que um erro seja punido de alguma forma. Consideramos aceitável que um criminoso seja retirado do convívio social sob a alegação de que, desta forma, ele terá oportunidade para se redimir e não querer mais voltar ao crime, embora saibamos que o motivo real para isso é isolar o problema para que ele não o incomode mais. Se isso, ou algo parecido, estiver acontecendo nos atendimentos de um grupo, poderá surgir o indicativo de que não se está fazendo a coisa certa. Quando o consulente retornar para continuar o tratamento, lá estará o obsessor de novo. Este é um forte sinal de alerta para médiuns e dirigentes procurarem os motivos que fazem com que tais casos se repitam. O que se pode constatar é que não adianta tentar forçar os obsessores a algo que não queiram ou do que não estiverem convencidos. Se isso resolvesse, os próprios espíritos evoluídos se encarregariam de fazê-lo. Bastaria que se criassem camburões espirituais patrulhando as áreas problemáticas e recolhendo os espíritos que não se comportassem bem para depois encaminhá-los para alguma penitenciária espiritual. Mas no plano espiritual não é assim que as coisas acontecem. As questões espirituais só podem ser resolvidas através do amor e da solidariedade. Nos planos espirituais não existem cadeias. Lá impera o livre-arbítrio. Por isso, mais cedo ou mais tarde, o obsessor encaminhando a força acaba se libertando das energias direcionadas pelo grupo, que podem detê-lo apenas por um tempo, e retorna às suas atividades costumeiras. A razão para que assim aconteça é uma só: não existe solução espiritual ou energética para um caso se ela não for uma solução para todos os espíritos envolvidos, obsessores e obsedados. Antes que se diga que Deus, ou a espiritualidade, permite que um inocente seja assediado enquanto não se conseguir resolver o caso do seu algoz, lembremos-nos de que não existe vítima inocente. Quem sabe o que o espírito que hoje é vítima já fez no passado para merecer o que está lhe acontecendo? Talvez ele já tenha agido contra o seu atual obsessor em vidas anteriores, como costuma acontecer na maioria dos casos. Porém, isso não importa. Não é preciso julgar ninguém, nem ficar bisbilhotando por curiosidade. Basta que se tomem as providências necessárias para que todos possam se harmonizar e se equilibrar. Mesmo que um obsessor não aceite mudar e insista em permanecer ligado ao mal, nós não podemos fazer nada. É a lei do livre-arbítrio. Se não a respeitarmos, seremos nós mesmos que estaremos infringindo as leis às quais achamos estar servindo. A nossa atuação nos atendimentos deve se concentrar no convencimento, tanto dos obsessores como dos consulentes, fazendo-os ver que existem opções melhores, que poderiam lhe proporcionar uma vida mais equilibrada e em paz, precisando apenas que optem pela mudança. Se utilizarmos a força, estaremos nos igualando aos obsessores, os quais tentamos convencer de que estão agindo errado. Porém, se agirmos com amor e respeito, seja com quem for, em resposta conseguiremos, no mínimo, seu respeito. Mesmo discordando de nós num primeiro momento, ouvirão o que estivermos lhes dizendo e abrirão suas defesas quando não nos virem mais como seus adversários e entenderem que não estamos lutando contra eles, mas abrindo-lhes possibilidades de ascensão. Não há maneira melhor para se lidar com qualquer caso de obsessão que surgir. Não podemos dizer que sempre funciona. Mas podemos afirmar, com toda certeza, que funciona sempre melhor que o enfrentamento. Agindo com amor e com respeito, é possível transformar em aliado um espírito que chegou como adversário. Ou obter sua gratidão. Até nos casos mais complicados, como o dos magos negros, com respeito se consegue muito mais. Mesmo que o obsessor não se deixe convencer e insista em continuar com suas práticas, ele terá ouvido discutido de forma civilizada os argumentos que lhe forem apresentados pelo dirigente. Uma semente ficará plantada na sua consciência e,
por menor que ela seja, um dia poderá germinar. Além disso, ele geralmente concorda em ficar em contato com alguma faixa de trabalho da espiritualidade recebendo orientações que irão ajudá-lo a se conscientizar. Assim, embora não se consiga a solução imediata para o caso, esta estará se encaminhando e acabará acontecendo no tempo devido para o obsessor. Em último caso, pode-se negociar com o obsessor para que deixe o consulente livre de suas influências. Em troca, o grupo não interferiria nas suas atividades. Negociar com o obsessor é apenas modo de falar. Na verdade, ele continuaria a agir como quisesse de qualquer forma. A negociação é mais um artifício a ser usado para continuar tentando convencê-lo, quando se mostra ao obsessor que, embora possa, o grupo não pretende usar a força para conseguir o que quer. E ainda se pode argumentar que, se quiser continuar se degenerando, o problema é dele e sua decisão não afeta ninguém do grupo em nada. Apenas deve ser cobrado dele o compromisso de deixar o consulente livre das suas influências para ele também ficar livre de intervenções. Este comportamento, por si só, transmite ainda mais credibilidade a tudo o que o grupo já tenha lhe dito antes. Na grande maioria das vezes, uma de duas coisas acontece nestes momentos. O obsessor pode concordar em liberar o consulente para que as suas atividades não sejam prejudicadas pela intervenção de energias mais poderosas que as suas. Dificilmente admitirá isso e procurará manter a arrogância e se mostrar superior, minimizando a importância do consulente para ele. De qualquer forma, o obsessor é deixado livre, mas em contato com alguma faixa da espiritualidade para receber esclarecimentos e orientações que, pouco a pouco, poderão trazê-lo de volta aos compromissos dos quais um dia se desviou. A segunda alternativa é o obsessor concordar em abandonar suas práticas nesta fase da conversa por constatar que nem ele nem seus domínios estão sendo atacados. Vendo que não se encontra em perigo, relaxa e passa a analisar sua situação da maneira como lhe foi proposta e admitir a viabilidade de uma mudança. Uma destas duas alternativas acontece na maioria das vezes. Nos demais casos, o obsessor pode simplesmente desincorporar do médium e ir embora no meio da conversa. Neste caso, não há muito o que fazer, a não ser tentar desvincular o obsessor do consulente cortando a ligação energética que os une. Este recurso pode funcionar ou não. Tudo depende da intensidade da ligação que eles têm. De qualquer forma, sempre deixamos o obsessor em contato com uma faixa da espiritualidade que possa lhe levar algum esclarecimento, como, por exemplo, com os senhores do karma, quando o caso envolve cobranças de vidas anteriores, ou com o mago Merlin, quando a obsessão se dá através de magia. Aqui é necessário um esclarecimento. A magia a qual estamos nos referindo, passível de ser tratada na faixa do mago Merlin, está relacionada às atividades de bruxos e feiticeiros e à manutenção e ao funcionamento de bases astrais. Não é aquela de origem africana, que se aplica a trabalhos encomendados como os que vemos nas ruas. Apesar de também se tratar de magia, as linhas são bem diferentes e não devem ser misturadas. Os casos de magia de origem africana, quando surgem nos atendimentos, representam ótimas oportunidades de resgate para os espíritos que executam tais trabalhos. O nível de consciência destes espíritos é bastante baixo, pois ainda estão muito ligados à matéria e às suas necessidades básicas. Assim, eles são pagos com coisas das quais sentem falta, como comida, bebida alcoólica, fumo, perfume, além de outras oferendas, para realizarem um determinado serviço. Não há questões éticas ou morais envolvidas na transação, mas apenas a satisfação das suas necessidades e o cumprimento dos compromissos assumidos com os trabalhos pelos quais receberam pagamento. Na sua semi-inconsciência, estes espíritos ficam ligados indefinidamente às atividades energéticas envolvidas na magia para a qual foram contratados, atuando de diversas formas tentando fazer com que os objetivos pretendidos sejam alcançados. Um aspecto interessante de tais casos é que, em geral, estes espíritos são inconscientes do mal que produzem. Pode parecer estranho afirmar isso, mas é verdade. O mundo onde vivem é regido por regras próprias e duríssimas. Se algum deles infringi-las, o castigo é certo e cruel. Nas suas leis, quem receber um pagamento para executar algo assume um compromisso que não pode ser quebrado. Para eles, não há nada mais natural.
Tanto que a alegação mais comum nos atendimentos é que eles estão atuando no caso porque foram pagos. Simplesmente isso, sem avaliação de valor ou de moral. Quanto ao pagamento, há outro aspecto curioso que vale a pena explorar. Eles são espíritos, portanto imateriais. Mas são pagos com coisas materiais. Como, então, eles poderiam usufruir o pagamento que recebem? Apesar de serem pagos com matéria, não é ela o que lhes fornece o que precisam. A matéria é utilizada apenas como intermediária neste processo, ou seja, e através dela que os espíritos recebem o que é ofertado pelos encarnados. O que há nas oferendas e que interessa a eles, além da matéria, é energia. O que fica disponível aos espíritos chamados para estas tarefas é a energia que está impregnada nas coisas que lhes são ofertadas. A manipulação dos materiais das oferendas pelos encarnados, desde quando eles começam a ser providenciados, depois preparados, submetidos ao ritual e entregues em local adequado, faz com que a matéria utilizada nas oferendas receba uma grande carga de energias emanadas pela vontade dos encarnados envolvidos na sua confecção, direcionadas para o objetivo pretendido. Muitos destes espíritos, no seu limitado entendimento, percebem apenas a matéria que lhes é oferecida, tanto que eles mesmos qualificam-na como comida ou bebida, sem se darem conta de que o alimento do qual se nutrem é a energia que ali está impregnada. A fixação que eles têm pela oferenda, como algo que poderia aplacar uma fome insaciável, faz com que ela seja plasmada no plano astral de forma idêntica à original. Claro que isso ocorre sem que tenham tal intenção ou saibam o que está acontecendo. De tão ligados que se encontram à matéria, podem achar que recolhem a própria oferenda física. A oferenda plasmada no astral fica vinculada à original e a energia que esta continha continua existindo no plano espiritual por um tempo indeterminado, suprindo aquelas criaturas em desequilíbrio, mesmo após a matéria ter se deteriorado e se extinguido. Estes casos até são fáceis de lidar. Basta elevar a frequência dos espíritos encarregados de cuidar do trabalho de magia, limpá-los e restituir-lhes o aspecto normal para que percebam a péssima situação na qual se encontram. Com o nível de consciência artificialmente elevado por causa da carga de energias positivas que lhes são dirigidas pelo grupo, eles conseguem se perceber no meio de todo tipo de coisas podres, pois a decomposição do material utilizado nas oferendas se reflete no plano astral. É uma cena realmente grotesca. Nem tudo são flores no plano espiritual, principalmente no meio onde vivem. Mas isso é apenas a colheita do que foi plantado. Mas, ao verificarem que existe um mundo melhor que o que eles estão vivendo e que este mundo está disponível para eles, fica bastante simples convencê-los a se engajarem às hostes espirituais que trabalham com a luz. Ainda mais quando entram em contato com as faixas da Umbanda, como as dos pretos velhos e dos caboclos, nas quais geralmente são encaminhados. A partir daí, estes espíritos se reciclarão, aprenderão e poderão se transformar em novos trabalhadores a serviço da evolução da humanidade. Como vimos, o envolvimento destes espíritos nos trabalhos de magia nos quais atuam não surge do nada. Ele é provocado. Apesar de tais espíritos estarem disponíveis, e até procurando as energias envolvidas nesta atividade de magia, nada aconteceria se não fosse a intervenção das pessoas que a manipulam e dos que as procuram para encomendar os trabalhos. Este é um aspecto que não pode ser negligenciado nos atendimentos. Não basta que se faça apenas a despolarização das energias envolvidas e se dê o atendimento como encerrado. Além dos espíritos encarregados de cuidar o trabalho de magia, para completar o quadro ainda estaria faltando quem fez e quem encomendou o trabalho. Ou, em linguagem policial, o executor e o mandante. O primeiro, alguém que se coloca como intermediário entre espíritos de baixa vibração e as pessoas comuns e se diz capaz de conseguir coisas fantásticas. O segundo, alguém que procura o primeiro pretendendo alcançar um objetivo facilmente a qualquer custo. Tanto um quanto o outro, não passam de pobres e ignorantes sem noção de encrenca que estão arranjando para si mesmos ao lidarem com magia negra tentando prejudicar ou interferir na vida de outras pessoas. Se soubessem, jamais se envolveriam com energias tão pesadas. São com estes que devemos encerrar o atendimento de tais casos. Porém, eles são encarnados e, como consequência, fortemente ligados à matéria e possuidores de energias densas iguais às dos médiuns.
Isso cria uma forte barreira para as energias que o grupo lhes envia, o que pode fazer com que os resultados do nosso trabalho sobre eles sejam muito mais amenos do que sobre os desencarnados. Na prática, não há como garantir que a intervenção do trabalho do grupo funcione sobre eles. O resultado vai depender da vontade das pessoas envolvidas e do comprometimento que elas tiverem com as trevas. De qualquer forma, não se pode desperdiçar uma oportunidade como esta para tentar levar uma luz a tais espíritos, mesmo que ela possa lhes chegar muito tênue. Já tivemos notícias de terreiras que lidavam com energias muito pesadas, que mudaram completamente os seus métodos de trabalho depois que trabalhos de magia negra lá produzidos foram atendidos por meio de consulentes. Assim como outras que não mudaram uma vírgula. O mesmo pode acontecer com aqueles que encomendam a magia. Na verdade, o que vai acontecer não importa. O nosso papel nestes casos é tentar oferecer uma oportunidade melhor, cabendo a cada um a escolha de aceitar ou não. O ideal seria conversar com eles, mandante executor, através da incorporação dos seus corpos mentais nos médiuns do grupo. Mas nem sempre é possível. Na verdade, não é comum se conseguir isso, pois eles dificilmente se dispõem a se apresentarem no atendimento. Afinal, o atendimento não é para eles. Nem foram eles que o procuraram. Mas, de qualquer forma, o atendimento tem que continuar. O que nos compete é deixar o executor em sintonia com uma faixa de trabalho adequada ao caso, geralmente ligada a Umbanda, através da qual receberá instruções e ensinamentos, seja diretamente ou por intuição, sonhos, contatos casuais com outros encarnados, além de outras formas, para que suas atividades sejam redirecionadas para o bem comum. Com o mandante deve ser feito o mesmo. Porém, deixando em sintonia com outras faixas de trabalho que possam se conectar a ele mais facilmente e orientá-lo melhor. Quase sempre o mandante é deixado em sintonia com a faixa dos senhores do karma para que seja esclarecido quanto à carga que está tomando sobre si ao tentar interferir na vida de outros. Se ele ainda tiver comprometimento com a magia negra através de linhas africanas, também poderá ficar ligado às mesmas faixas da Umbanda para ser orientando nesta linha. Bem, agora chega de lero-lero. Vamos ao trabalho? Os casos relatados a seguir são baseados em atendimentos realizados em grupos de pronto-socorro, representando atendimentos únicos para cada consulente. Por isso, não há apresentação de um quadro evolutivo de cada caso. Estudo de casos. Depressão e vampirismo. Entrou na sala uma moça cuja expressão demonstrava desânimo e cansaço. Seu olhar era baixo e tinha os passos curtos e lentos, como se caminhar fosse um esforço para ela. Sentou-se na cadeira que lhe foi indicada pelo dirigente e permaneceu quieta, olhando para o chão. Foi com certo custo que relatou os motivos que a levaram a procurar por um atendimento espiritual. Sua fala era curta e apenas o estritamente necessário para responder às perguntas que lhe eram dirigidas. Informou que tinha 20 anos, era solteira, trabalhava em um escritório, onde fazia serviços administrativos internos. Conversava pouco com os colegas e quase não tinha contato com outras pessoas. Não estudava e também não participava de outras atividades sociais, dizendo que não desejava se relacionar com ninguém. Se dependesse da sua vontade, ela ficaria o tempo todo em casa, no seu quarto, com pouca luz. Não via sentido na sua vida, não almejava nada, não tinha planos para o futuro e chegava a questionar o porquê da sua própria existência. Disse que se sentia ocupando, em vão, um espaço no mundo e que a sua vida era desnecessária e inútil. Ao ser perguntada se estava tendo acompanhamento médico para o seu caso, respondeu que não. Não foi necessário que falasse mais, pois os médiuns já captavam as vibrações que a faziam se sentir tão mal. O dirigente, então, pediu que a moça deitasse e a levou a um relaxamento. Em seguida um dos médiuns se levantou e foi até ela para energizá-la e alinhar seus fluxos energéticos. Os médiuns perceberam que havia algumas entidades ao seu redor que procuravam induzi-la a pensar de forma negativa sobre tudo, para que sua vibração baixasse cada vez mais. Então, seu corpo mental se manifestou em uma médium. Apesar de perceber o ataque energético que vinha sofrendo, sua manifestação mental estava muito confusa e debilitada para reagir. Apenas repetia as queixas da consulente.
Dizia que era tudo muito difícil e que não tinha forças para encarar sua vida. Reclamava, também, das entidades que cercavam a moça, as quais não a deixavam em paz. Outros médiuns do grupo viram as entidades se movimentando freneticamente ao seu redor, fazendo-a se sentir como se estivesse dentro de um redemoinho, sem condições de se fixar em nada, provocando a confusão mental na qual ela se encontrava. A primeira providência tomada foi parar tais movimentos, o que surpreendeu as entidades, fazendo com que percebessem que algo diferente estava acontecendo. Uma delas estabeleceu ligação com um dos médiuns e se manifestou desdenhando e menosprezando a consulente, associando-a vários adjetivos pejorativos. O dirigente assumiu o trabalho com a entidade que se apresentava, enquanto outra médium do grupo dava assistência à manifestação mental da consulente. A entidade disse que eles atordoavam apenas para se divertir e porque se sentiam bem fazendo aquilo. Chegou avisando para que ninguém se intrometesse, pois não permitiriam que alguém viesse estragar a diversão deles. O dirigente passou a conversar com o espírito que se manifestava tentando abrir os olhos para a realidade espiritual, iniciando o trabalho de doutrinação. Ao mesmo tempo, procurava harmonizar suas energias para que experimentasse um bem-estar que provavelmente já nem lembrava mais que existia. Após alguns minutos, a entidade foi questionada da validade da sua atitude e de seus companheiros, de apenas ficarem perdendo tempo e oportunidades com bobagens que em nada iriam contribuir para que se melhorassem, enquanto existia uma infinidade de alternativas evolutivas que poderiam explorar e se beneficiar. O espírito, sensibilizado por estar se sentindo melhor graças à harmonização energética que lhe foi proporcionada, estava vacilante. Já não achava mais graça no tormento que causava. Declarava-se cansado de tudo aquilo e disse que gostaria apenas de descansar. Os outros espíritos, seus companheiros, acompanharam todo o processo e, por estarem ligados a ele, também sentiram os efeitos das energias que lhe foram dirigidas. E assim, estando receptivos à ajuda que lhes era oferecida, concordaram em serem encaminhados ao Hospital Amor e Caridade, onde receberiam o tratamento que estavam precisando. Estes espíritos desorientados foram atraídos até a consulente pela baixa vibração energética que esta apresentava, ficando, desta forma, acessível a eles devido à sintonia compatível que apresentavam. O que eles faziam junto a ela era apenas manter a sua vibração baixa, induzindo a atitudes e pensamentos negativos. Isso fazia com que ela gerasse energias cada vez mais pesadas, que eram aproveitadas como alimento que eles precisavam para se manterem naquele ambiente intermediário entre a matéria e a espiritualidade. Faziam isso sem consciência de estarem se utilizando das energias da consulente. Conforme o espírito relatou, eles simplesmente se sentiam bem. E, por desconhecerem outra forma de suprir suas carências, procuravam por pessoas que estivessem disponíveis para se divertirem um pouco, conforme suas precárias compreensões. Ao mesmo tempo em que eram atendidas as entidades, o mental da moça estava sendo esclarecido quanto às mudanças de atitudes que deveriam acontecer para que pudesse fazer frente às exigências da vida e conseguisse cumprir o planejamento a qual se propusera quando foi projetada a encarnação presente. A médium abordou uma série de aspectos para os quais ela deveria dar atenção. Falou-lhe da oportunidade que estava tendo para evoluir e se melhorar como espírito através das provas que encontraria pela frente, as quais teria que enfrentar e tentar vencer sem se deixar abater pelo desânimo ou pelo medo. Enfatizou que, nem sempre, o mais importante era vencê-las, mas enfrentá-las com determinação, amor e paz de espírito, e tentar se sair o melhor possível. Falou-lhe que cada um de nós tem a sua carga para carregar durante a vida e que seu peso é proporcional à capacidade que temos para suportá-la, que ninguém recebe um fardo maior do que lhe é possível carregar, que tudo que se relaciona com a sua vida depende dela mesma e de mais ninguém, que não esperasse que outros resolvessem o que só ela poderia resolver, assegurando-lhe que, quando realmente quiser, poderá dar conta dos seus próprios problemas. Falou ainda mais, procurando elevar a sua autoestima, e concluiu reavivando na sua memória os compromissos assumidos com a encarnação atual e os planos traçados para ela com o objetivo de se melhorar e de evoluir. Encerrado o atendimento, a consulente foi acoplada e trazida de volta do relaxamento, sentando-se novamente para as orientações.
O que havia sido conversado com o seu corpo mental foi repetido a ela para que a mensagem ficasse reforçada para sua mente consciente. Foram recomendados passes, pelo menos uma vez por semana, uma mudança nas suas atitudes perante a vida, de modo a preenchê-la com coisas positivas, e leituras de fundo espiritual e de autoajuda. Também lhe foi recomendado que marcasse atendimento em um dos grupos de atendimento continuado para que o tratamento espiritual tivesse prosseguimento. Quanto à questão física, o grupo sugeriu que ela procurasse um médico para verificar a possibilidade de estar sendo acometida de crises de depressão. O grupo esclareceu a ela que a depressão é um mal muito comum e precisa de acompanhamento médico, pois poderia ser causada por uma deficiência química no organismo e ser necessário o uso de medicação. Os efeitos do atendimento já eram visíveis. Ao retornar para a cadeira, a expressão do seu rosto estava mais suave e ela até sorria de vez em quando durante as orientações. Livre da pressão energética que vinha sofrendo e com seu fluxo de energias restaurado e alinhado, sentia-se mais aliviada, com disposição para encarar seus desafios com mais coragem e concordou em procurar um médico. Cobranças de vida anterior. Um jovem de 22 anos, estudante, que morava com os pais, relatou que sua vida era o que se poderia chamar de normal. Sua relação com a família era boa, tinha vários amigos, divertia-se, tinha uma namorada firme há 1 ano e estava procurando emprego. Relatou que, apesar de aparentar estabilidade, sua vida apresentava dificuldades que ele não conseguia entender. Para ele, conseguir dar conta das suas coisas era sempre mais complicado do que se poderia esperar. Disse que não deveria se queixar, pois quase sempre alcançava os seus objetivos, mas achava que tudo lhe era muito difícil. Mesmo as coisas mais simples, acabavam apresentando complicações inexplicáveis que iam surgindo umas atrás das outras. Comparava as situações pelas quais passava com as que outras pessoas enfrentavam e concluía que as dificuldades que surgiam para ele eram sempre maiores. Mas disse que não desistisse e declarava um obstinado. Quando colocava um objetivo na cabeça, só descansava quando o tivesse alcançado. Seus pais tinham certo conhecimento sobre a espiritualidade e procuravam transmiti-lo aos filhos. Sob a influência dos pais, o rapaz desenvolveu interesse pelo assunto e já havia lido alguns livros. Com base nas suas leituras, desconfiou que pudesse haver algo a mais que ele não conseguia enxergar, fazendo com que sua vida fosse mais difícil do que deveria ser. Um dia, um casal de amigos dos seus pais estava visitando-os e comentaram que haviam conhecido um centro espírita do qual haviam gostado muito e o recomendaram. O rapaz se interessou, pegou informações sobre o centro, compareceu 2 semanas seguidas para tomar passes e para conhecer o local e gostou do ambiente. Aquela era a 3ª vez que ia lá e se sentia confiante para procurar um atendimento espiritual. Concluído seu relato, o rapaz foi acomodado para relaxar e teve início o atendimento. Os médiuns perceberam que na sua casa havia uma série de objetos de uso típico em acampamentos. Chaleiras e panelas de ferro, pás, machados, enxadas, revólveres, espingardas, caniços e mais uma série de utensílios estavam espalhados pela casa, sobrepostos ao plano físico. No quarto, ao lado da sua cama, havia uma barraca, à frente da qual era mantida sempre acesa uma pequena fogueira. O local onde a fogueira queimava estava posicionado de modo que o rapaz tivesse que passar pelo fogo quando fosse deitar e ao se levantar. Uma médium percebeu que tudo aquilo tinha relação com uma vida anterior. Através da contagem de pulsos energéticos, o dirigente procurou sintonizar com mais clareza a situação que se apresentava. A médium pôde perceber, então, e foi relatando, que o rapaz estava acampado à beira de um riacho ou rio estreito, num lugar muito bonito, isolado, cheio de árvores e de animais. Ele aparentava uns 30 e poucos anos. Percebeu, também, que deveria haver mais alguém com ele ali, pois as acomodações eram para 2 pessoas. Mas não conseguia ver quem estava com ele. Só o via arrumando algumas coisas apressado. Parecia que ele estava ferido no braço e queria abandonar o acampamento o mais rápido possível. Outros do grupo estavam sintonizados com aquela faixa, tendo uma médium manifestado a fala de um espírito que reclamava de uma forte dor no peito, causada por um tiro. Sua dor foi aplacada e a ferida foi curada com o uso de ectoplasma dos médiuns. Livre da dor que o incomodava,
Passou a expressar muita raiva pelo rapaz que estava sendo atendido. Ele o acusava de tê-lo matado para poder ocupar um lugar de destaque que era seu na pequena cidade onde moravam. Ambos eram médicos, mas ele gozava de melhor reputação, sendo preferido na cidade pelas pessoas de maiores posses, o que lhe possibilitava uma renda bem maior do que a do outro, que tinha que se contentar com as suas sobras. Com certa satisfação, o espírito que se manifestava desdenhou do rapaz, dizendo que sempre lhe fora superior e que ele não se contentava em ocupar sempre o segundo lugar. Falou que ele havia tramado tudo e contou o plano em detalhes. Como eles costumavam caçar e pescar juntos, foi fácil atraí-lo para a emboscada. Quando se viam sozinhos, depois de terem montado o acampamento, o espírito que então era o rapaz que estava sendo atendido deu-lhe um tiro certeiro no peito, matando-o na hora. Em seguida, deu um tiro de raspão no próprio braço, sem gravidade, para simular que ambos haviam sido atacados. Colocou o corpo da sua vítima numa pequena canoa e voltou à cidade contando a história que inventou sobre o ataque e lamentando a má sorte do amigo de tantos anos. A traição daquele a quem considerava como amigo, o cinismo com o qual agiu, a privação que teve que experimentar de todas as coisas das quais gostava, tudo isso o deixou furioso. E muito confuso, também. Por um motivo que não conseguia entender, sabia que havia perdido tudo por causa do amigo que o traiu e ocupou seu lugar. Sabia que havia levado um tiro, mas achava que ainda estava vivo e que o seu algoz não havia percebido. Resolveu, então, ficar quieto e fingir que estava morto para poder receber socorro depois e sobreviver. Ele não se lembrava de ter sido socorrido, mas, segundo pensava, não havia outra possibilidade de estar ali, ainda vivo, depois de ter sido alvejado. Porém, não entendia por que todos passaram a ignorá-lo, nem o motivo de ter sido abandonado pelos seus clientes. Ele não estava consciente de que havia desencarnado naquela ocasião e jurou que faria de tudo para se vingar. Não entendia, também, porque a ferida no peito nunca cicatrizara, continuando a sangrar e doendo muito. E assim, permanecia junto do rapaz, tentando prejudicá-lo de todas as formas que lhe fosse possível. O dirigente, que até então se limitara a obter as informações que precisava, passou a tentar convencer o espírito que se manifestava do erro que estava cometendo. Falou-lhe que prejudicar o rapaz não iria lhe trazer bem algum e o colocou na frente de um espelho para que pudesse ver o péssimo estado no qual se encontrava, enfatizando que era aquele o resultado dos sentimentos vingativos que vinha nutrindo. Mesmo assim, não se convenceu, tamanhos eram o desejo de vingança e o ódio que moviam. Falava que não se importava com o que estivesse acontecendo a ele, desde que conseguisse o que queria. Além disso, duvidava do que via, achando que era apenas um truque para fazê-lo desistir. Tanto que chegou a pensar que todos ali eram aliados do rapaz e estavam tramando contra ele, o que fez com que o dirigente se obrigasse a lhe explicar as finalidades dos trabalhos do grupo e que o objetivo maior, naquele momento, era ajudar a ele, que estava sofrendo e precisando muito mais de ajuda do que o rapaz. O espírito obsessor não se convencia da necessidade de mudar sua atitude vingativa. O dirigente, então, fez com que ele visse as encarnações anteriores nas quais os dois já haviam convivido, para mostrar-lhe que não havia justiça no que ele pretendia, pois na sua lembrança só a última encarnação estava presente, e nela ele era a vítima. Na anterior, ele era o algoz. E na anterior a esta, a vítima novamente. E antes desta, algoz outra vez, formando um círculo vicioso que nunca teria fim enquanto a corrente de ódio e vingança não fosse rompida por um deles. O espírito obsessor mostrava-se descontente e inseguro por ter-lhe sido mostrado que ele não era a vítima que pensava ser e que também já havia prejudicado o espírito do rapaz em outras oportunidades, traindo-o e perseguindo-o da mesma maneira como a que se achava no direito de cobrar-lhe. Porém, ainda achava que o rapaz não poderia deixar de ser punido e que o fato de ele mesmo também já ter errado não dava o direito ao rapaz de tê-lo prejudicado daquela maneira tão covarde e traiçoeira. O dirigente concordou plenamente, garantindo que a reparação dos danos é obrigatória sempre e para todos, seja para o rapaz, como para ele mesmo. Disse-lhe que todos, sem exceção, um dia terão que reparar e redimir seus erros. E que todos, sem exceção, também terão as oportunidades que precisarem para tal. Completou afirmando que, entretanto, não cabia a ele,
ou a quem quer que fosse, tentar interferir no processo de ajustamento kármico, o qual é suficiente por si só para remediar todo e qualquer comprometimento que um espírito tenha assumido com relação ao outro. A resistência do obsessor já era bem menor a esta altura, embora ainda não confiasse que o rapaz iria receber a punição que ele achava que merecia. O dirigente fez com que ele visse que, apesar de todos os esforços que empreendia, nunca conseguiu o que queria contra o rapaz, pois, por seguirem os preceitos ditados pela espiritualidade para a evolução pessoal, ele e a família estavam naturalmente protegidos contra os ataques energéticos que sofriam. No máximo, o obsessor conseguia atrapalhar um pouco a sua vida. Então, o dirigente chamou a atenção do obsessor para um detalhe. Em vez de o rapaz estar sendo prejudicado, a perseguição que sofria estava beneficiando-o, pois, como espírito imortal que é, estava aprendendo a lidar com as energias que lhe eram dirigidas. Desta forma, ele adquiria um conhecimento que iria lhe pertencer para sempre e contribuir para sua evolução. Tal revelação desconcertou o espírito obsessor, pois lhe custava muito admitir que, com a sua perseguição, pudesse estar provocando um efeito contrário ao que pretendia. Porém, o golpe de misericórdia nas suas convicções ocorreu quando o dirigente lhe falou que era ele o prisioneiro real daquela situação, que era ele quem precisava se libertar, que, tentando se vingar, ele mesmo se prendeu a alguém a quem odiava, condenando-se ao sofrimento de conviver um longo tempo com uma pessoa da qual seria melhor ficar o mais afastado possível, por causa dos sentimentos negativos que sentia por ela. O dirigente explicou-lhe que os sentimentos de ódio, vingança e rancor aprisionam, criando laços de ligação muito fortes que só produzem dor e sofrimento. Em contrapartida, apresentou a ele o antídoto para tais sentimentos negativos, o perdão. Falou-lhe que o perdão desfaz as ligações negativas e liberta os espíritos para que possam seguir seus caminhos na jornada evolutiva. Fê-lo refletir sobre o tempo que perdeu e as oportunidades que deixou de aproveitar para o seu próprio desenvolvimento enquanto estava preso ao seu desejo de vingança. Pesando as palavras que ouvia, o espírito obsessor se declarou cansado e disse que queria se ver livre daquela situação e descansar um pouco. O dirigente o parabenizou pela decisão sábia e providenciou seu encaminhamento para o Hospital Amor e Caridade. Lá ele receberia o atendimento que estivesse precisando para se recompor energeticamente, seria esclarecido, estudaria e, depois, poderia optar por algum trabalho na espiritualidade com o qual se identificasse. O seguir, todos os objetos que o espírito obsessor havia levado para a casa do consulente foram recolhidos e encaminhados também ao Hospital Amor e Caridade para a reciclagem das energias neles contidas. Os objetos que ainda estavam plasmados na faixa de passado onde ocorreu o lamentável atentado, carregados de energias pesadas geradas pelo ódio e pelo desejo de vingança, receberam o mesmo destino. O atendimento foi concluído com uma limpeza energética na casa do rapaz para neutralizar eventuais miasmas que pudessem ter permanecido no ambiente e renovar as energias do local, elevando sua vibração para o proveito de todos. O consulente foi trazido de volta do relaxamento e aconselhado a continuar se mantendo íntegro e ligado a Deus, pois era esta a garantia do sucesso que alcançava em todos os aspectos da sua vida, apesar do trabalho pelo qual passava para obtê-lo. Então, o dirigente lhe disse, sem mencionar as causas, que a trabalheira pela qual passava para conseguir as coisas pertencia ao passado e que tudo ficaria mais fácil a partir daquele dia. Justificou tal afirmação dizendo-lhe que ele havia sofrido uma faxina energética, com a remoção das energias que o estavam atrapalhando, e que agora só faltava a ele fazer a parte que lhe cabia, que era manter seu estado vibratório elevado através da oração, de passes, da prática do amor e da caridade e do estudo da espiritualidade. O grupo não percebeu nada mais que precisasse ser trabalhado energética ou espiritualmente. Assim, o rapaz foi liberado e deixado à vontade para, caso achasse necessário, retornar noutra oportunidade aos grupos de pronto-socorro do centro para novo atendimento. Doença física originada em vida anterior. Uma senhora entrou na sala com dificuldades para caminhar, arrastando um pouco uma das pernas. Tinha 48 anos, era casada e tinha 3 filhos. Relatou seu caso com certo pesar dizendo que o motivo que a fez buscar atendimento era a sua saúde precária. Por volta dos seus 15 anos,
começou a sentir dores leves na região abdominal, principalmente do lado esquerdo. Como elas eram constantes, seus pais providenciaram socorro médico. Não foi possível um diagnóstico imediato e, por isso, foi realizada uma série de exames, os quais nada apontaram. Assim, foi adotado apenas um tratamento sintomático para aliviar as dores, ficando a jovem em observação para verificar a evolução do caso, enquanto fazia outros exames mais específicos na tentativa de descobrir a causa das suas dores. Da mesma forma que os exames anteriores, os novos também não apontaram anormalidades no seu organismo. Então, a rotina de médicos, exames, investigações e tentativas de tratamento passou a fazer parte da sua vida, porém sem conseguir sucesso. Pelo contrário, seu quadro ia se agravando cada vez mais, com as dores aumentando e se espalhando, atingindo outras partes do corpo e passando a comprometer alguns órgãos, como os rins e o fígado, e até a sua coluna vertebral. Um dos rins já estava quase sem funcionar e só restava aos médicos monitorar a situação. Quando lhe perguntaram sobre como andava a sua relação com Deus, respondeu que não era muito de orar, conforme suas próprias palavras. Os médiuns do grupo entenderam a mensagem que estava por trás da sua declaração. Ela não tinha fé em Deus. Porém, naquela hora de desespero, procurava uma saída através do que considerava o seu último recurso. Então, ela foi deitada e colocada em relaxamento, tendo início o atendimento do seu caso. Um dos médiuns do grupo começou a sentir as dores que ela reclamava. Não era uma dor forte, mas constante e incômoda, mais do lado esquerdo do corpo. O dirigente procurou amenizar a dor no médium com uma carga de energias sobre ele com tal finalidade, quando nele mesmo se manifestou o corpo mental da consulente. Estava desesperado, chorando, e perguntava insistentemente por que o haviam deixado lá. Uma médium já estava ligada ao quadro que se apresentava e visualizava o que estava ocorrendo, colocando o dirigente a par da situação. Ela via alguém preso em uma espécie de cela, muito suja, escura e sem ventilação. As paredes pareciam recobertas por um musgo escuro e de consistência pastosa. A médium relatou que havia vários bichos se mexendo por ali, inclusive uns ratos enormes. Neste momento, o desespero da manifestação mental da consulente, que havia se incorporado no outro médium, acentuou-se, pedindo que tirassem os animais dali, pois eles o estavam comendo vivo. O dirigente atendeu seu pedido imediatamente. Com a contagem de pulsos energéticos, enquadrou os animais e os encaminhou à espiritualidade. O seguir, envolveu o corpo mental da consulente em uma luz azul para acalmá-lo e direcionou o ectoplasma para aliviar suas dores, fazendo com que a manifestação se tranquilizasse e pudessem conversar. À medida que se acalmava, o dirigente ia tirando informações. Com as complementações que fazia a médium que estava acompanhando o caso, a história daquela cena acabou se formando. O espírito da senhora que estava sendo ali atendida passou por terrível experiência em uma vida anterior. Era um homem e, em uma época que não foi possível identificar, fora preso e jogado em uma masmorra ou cela fétida e ali ficara, esquecido e abandonado por todos. Não lhe davam nem água, nem comida. Foi deixado ali para que definhasse pouco a pouco e morresse. Não sabia por que haviam feito aquilo com ele, mas lembrava perfeitamente de todo o sofrimento pelo qual passou. Quando foi trancado naquele lugar imundo, nos primeiros dias gritava e chamava por alguém que pudesse ajudá-lo. Porém, vendo que ninguém aparecia em resposta aos seus chamados ou para trazer-lhe o que comer e beber, um desespero profundo começou a tomar conta do seu ser. Percebeu que quem o colocou ali queria que morresse à míngua. Então, decidiu poupar ao máximo suas energias, passando a se movimentar o mínimo possível, num esforço desesperado para prolongar a vida. As horas passavam sem que soubesse se era dia ou noite, pois lá não havia luz. Os dias passaram sem que lhe fosse possível contá-los. Além disso, havia os ratos famintos, as baratas, as lacraias, as formigas, além de outros bichos, todos a atacá-lo, impedindo-o de dormir ou descansar. Quando conseguia pegar no sono, vencido pela exaustão, em seguida era acordado pela mordida de um daqueles animais. Chegou a pensar que, se existisse o inferno, não poderia ser pior do que aquilo. Já estava enlouquecendo quando suas forças se esgotaram e não conseguiu mais resistir.
Fraco e doente, não tinha mais forças sequer para movimentar as mãos para afastar os animais, os quais não perderam tempo e se atiraram sobre o seu corpo inerte. Os primeiros a atacá-lo foram os ratos, que em pouco tempo conseguiram romper o seu abdômen no lado esquerdo e passaram a devorar suas vísceras. Os demais animais, por serem menores, aproveitavam-se das sobras dos ratos e entravam e saíam do seu corpo através da boca.